Bom, a pergunta é se isso é um verdadeiro avivamento. Bom, para dizer isso a gente tem que definir avivamento, né? E existem ideias diferentes a respeito do que seja. Eu vou seguir, naturalmente, o pensamento do cristianismo reformado a respeito dos avivamentos espirituais. Um avivamento espiritual, ele pressupõe que houve um declínio, senão a palavra avivamento nem faz sentido, né? Então, avivamento fala de vida e só faz sentido falar de vida se antes o estado era de morte. Então, nós sabemos que a tendência natural do coração humano, mesmo do crente, é o declínio espiritual, o amortecimento. Por exemplo, no tempo do Antigo Testamento, o declínio consistia em abandonar o culto a Deus e adorar deuses estranhos, a idolatria. E o avivamento era exatamente a reforma que era feita quando Deus levantava um juiz, um rei temente a Deus, que acabava com a idolatria e trazia o povo de volta ao culto a Deus. Então, no Antigo Testamento, esses reavivamentos eram parecidos com reformas religiosas, não é? No Novo Testamento, a partir do período do Novo Testamento, o declínio das igrejas se percebe com o esvaziamento dos cultos, especialmente das reuniões de oração, os filhos dos crentes desviados, falta do interesse em missões, a aceitação da agenda do mundo, falta de fervor e intenso no uso dos meios de graça, os cultos monótonos e a pregação da igreja totalmente irrelevante, não tem nada a ver com a realidade e nada ajuda as pessoas, não é? Então, quando isso acontece, e pode acontecer numa igreja, numa denominação, num país, numa cidade inteira, quando isso acontece, é preciso um reavivamento, um avivamento espiritual, que consiste em o Espírito Santo vir sobre aquela igreja, aqueles indivíduos, aquela denominação, aquela região ali, trazendo nova vida, uma consciência da presença de Deus tão grande que os crentes começam a ver os seus pecados à luz da sua verdadeira gravidade. E eles se quebrantam, se arrependem, confessam esses pecados, pedem perdão a Deus, se reconciliam, fazem restituição, colocam sua vida em ordem em Deus. Há uma mudança de vida resultante dessa consciência da presença de Deus tão grande que eles de fato veem a situação terrível da gravidade dos seus pecados e arrependidos eles querem mudar. Muito importante num reavivamento espiritual é você observar o seguinte: já que o avivamento espiritual é uma obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo glorifica Cristo, como Jesus mesmo disse, que quando ele viesse, ele nos guiaria a pessoa de Jesus, o Espírito não se exalta, mas ele exalta a pessoa de Cristo. Então, o verdadeiro avivamento espiritual, ele produz a centralidade de Cristo, ele leva as pessoas a Jesus. Então, não é só quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado, mas uma nova apreciação da pessoa de Cristo, o que ele fez na cruz, a sua beleza, a sua majestade, a sua pessoa adorável, sua pessoa amável, e a pessoa fica, o crente, né, que num avivamento espiritual verdadeiro, ele sente esse gozo, essa alegria, esse amor profundo ao Senhor Jesus Cristo. Então, o avivamento espiritual, como o nome está dizendo, é quando o Espírito traz uma nova vida a igrejas, indivíduos que se encontram amortecidos pelo pecado, pela dureza de coração, pela idolatria e pelo mundanismo e uma série de outros fatores.